Olá, protagonista! Muito bem-vindo a mais um episódio. Sou Rafael Mendes, host do podcast, e hoje vou trazer para vocês uma continuidade do último episódio, onde nós falamos sobre saúde, bem-estar físico, mental e social. No último episódio falamos sobre o bem-estar físico e linkamos com a saúde mental. Então hoje nós vamos trazer um tema que está super em alta e é uma crise no Brasil. Vamos falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade e burnout. Mas antes, vou passar uma mensagem, um lembrete. Se você ainda não assinou, para tudo, vai lá, clica, assina no canal, ativa a notificação para ficar ligado em tudo que acontece em nosso canal. E vou mandar também um grande abraço para a doutora Larissa Bastos, da clínica B-Concept, uma clínica completa que oferece serviço de endocrinologia, nutrição e psicologia. E agora, deixa de papo, vamos falar um pouquinho das nossas duas convidadas que vão aqui abrilhantar esse episódio de hoje. E a primeira, ela é bacharel em Direito, com MBA em Administração e Gestão em Saúde, possui ampla experiência na gestão de saúde pública, é diretora-geral do Hospital Municipal Albert Schweitzer, coordenação de emergência regional de Realengo, ambas sob a gestão da organização social Viva Rio, é professora universitária, palestrante. Muito bem-vinda, Camila Conde. Oi, Rafa, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Olha, fiquei lisonjeada com o convite. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pelo podcast. Eu tô acompanhando, tô achando muito legal. Mas te dar parabéns também pelo seu Instagram. Você é realmente um agente de mudanças, porque toda vez quando eu acordo 5h20 da manhã para ir malhar, que eu já tô cansada, eu olho e vejo que 4h30 você já tá lá na academia. Então, você me motiva todo dia a ir malhar. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, obrigado. E aí vamos trazer também ela que é médica, pós-graduada em cardiologia e psiquiatria, possui especializações em medicina do trabalho e perícias médicas, além de graduação internacional em valoração do dano corporal pela Universidade de Madrid, é perita judicial em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, chefe da equipe médica do Hospital Municipal Albert Schweitzer, já atuou como gerente médica regional na Federação de Indústrias de Minas Gerais e é referência no tema de ambientes em trabalhos saudáveis. Muito bem-vinda, doutora Isabela. Olá, Rafa. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite que vocês me fizeram. E eu confesso que eu não conhecia o seu podcast, mas depois eu fui investigar e vi que é muito legal. Tem muitas coisas relevantes lá e eu estou muito honrada de participar desse podcast. Tá? Muito obrigada pelo convite. Então tá bom. Pra gente já iniciar com um tema quentíssimo, né? Hoje nós temos um índice assustador no Brasil. O Ministério da Previdência Social, ele divulgou uma estatística que em 2024, quase 500 mil de pessoas, para ser mais preciso, 440 mil pessoas se afastaram do trabalho por problemas relacionados à saúde mental. Então, efetivamente, é uma crise mental no Brasil. E está liderada pela ansiedade e depressão. E se a gente considera esse número, ele é muito relevante no que tange ao impacto na saúde dos trabalhadores e para as empresas, né? Porque só entram nessas estatísticas afastamentos com período superior a 15 dias. E por outro lado, nós sabemos que também no Brasil nós temos muito trabalhador informal, que não entra nessa estatística, e os afastamentos inferiores a 15 dias também ficam de fora. Então, esse quase 500 mil de pessoas de afastamento, ele é muito maior. Ali é só a pontazinha do iceberg. E em 2022, a OMS já havia passado a considerar o burnout como doença ocupacional, dado aos números alarmantes já desde aquela época. Mas ainda assim, os números continuam a crescer. E esse é um dos principais fatores que levaram até a revisão da norma regulamentadora NR1, já para esse ano de 2025, né? Ela começa a valer a partir de 26 de maio de 2025, onde as empresas passarão a ter que atuar não só nos riscos tradicionais, químico, físico, biológico, risco mecânico, risco de acidente, mas vai ter que entrar também nos riscos psicossociais, numa tentativa de estancar esse número e reduzir esse número. E aí eu vou começar com algumas perguntas, primeiro para a doutora Isabela. O que você pode trazer sobre esse indicador tão assustador para nós? Olha, Rafa, o que eu posso te falar é o seguinte, que eu acho que demorou um pouco para a gente se atentar a isso, porque isso já vem de um tempo.
E as empresas, agora que o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou isso, então isso já acontece há muitos anos, esse risco psicossocial, e as pessoas ainda não tinham atentado a isso. E o que eu posso te dizer com relação a isso é o seguinte: as empresas, através do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, elas vão ter que se adequar a isso assim mais rapidamente com o inventário de riscos, porque existe um inventário de riscos. Nesse inventário, a gente vai linkar, vai ver o que está adoecendo esses trabalhadores, por que está acontecendo tanta ansiedade, tanta depressão, tantas doenças psíquicas, né? E isso é muito preocupante e tem que ser uma coisa rápida, porque já dia 26 de maio já vai ter que estar tudo ok. E as empresas precisam se adequar a isso o mais breve possível, e é uma coisa bem assustadora mesmo. A OMS colocou isso agora como doença ocupacional, burnout. Porém, já há muitos anos, desde 1970, já se identificou o burnout. Eu acho importante falar essa questão histórica, porque tá se falando muito em burnout agora, mas isso é desde 1970. Um psicólogo chamado Friedenberg, ele começou a estudar as pessoas que usavam drogas e começou essa questão de burnout, que é queimar-se, né? Que a pessoa fala, já não aguento mais. E aí tem vários tipos de burnout. O burnout de hoje em dia é mais relacionado ao trabalho, mas existe o burnout parental, existe o burnout conjugal. Outra pessoa que estudou muito em 1970 foi a Cristina Maslach, que atrelou ao trabalho o burnout, porque ele era atrelado não só ao trabalho, mas usuários de drogas, questões parentais, enfim. A Cristina Maslach, ela fez um questionário para a gente identificar o burnout, o que adoece as pessoas no trabalho. E isso foi bem próximo de estresse profundo, estresse crônico, atingimento de metas. E as pessoas que vão para o trabalho já com depressão e às vezes não está adoecida pelo trabalho propriamente dito. Então, assim, é uma discussão bem ampla e a partir de agora a gente vai começar a destrinchar isso aí, porque eu preciso falar muitas coisas do burnout e das doenças mentais. Sim. Obrigado pela essa primeira consideração. E eu queria um pouquinho para Camila agora. Você que está literalmente no meio dessa questão, né? Porque de um lado você administra um hospital e por outro lado você acompanha o adoecimento das pessoas, tanto que entram como paciente como do teu time no dia a dia do trabalho, né? O que você pode trazer para gestores que administram equipes multidisciplinares, né? Qual o papel dele, como ele deve fazer para poder identificar e principalmente considerando, né, que hoje existem recursos limitados, né, para se detectar esse tipo de doença? Pois é. Então, falando de duas coisas separadamente. Primeiro, falando do paciente, né? Quando a gente está falando de unidade hospitalar, a gente já está falando do paciente que chega lá agudo, né? Ele já está em crise. A gente não consegue ali naquele primeiro momento detectar se é uma questão de burnout ou não. Mas o que me chama a atenção é que hoje a gente já tem, pelo menos no Albert Schweitzer, a tentativa de suicídio como segunda maior causa de notificação. E a gente sabe que parte disso já está ligada realmente à relação do trabalho. Então, cada vez mais preocupante e voltada a jovens, principalmente. Então, é uma realidade, a gente tem que estar preparado para atender esse paciente. Mas também tem que preparar os nossos colaboradores para isso. E, assim, a equipe de trabalho na saúde já tem, por uma cultura, trabalhar em diversos lugares, né? O médico já trabalha, não tem um único emprego. O enfermeiro também, normalmente, não tem um único emprego. Então, essas pessoas trabalham por diversas horas por semana, já chegam aos seus trabalhos exaustos. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de questões multifatoriais, não é só o ambiente de trabalho ali, né? Então, a pessoa já está chegando exausta para atender um paciente, às vezes, vítima de violência, cansado. São uma série de fatores que a gente precisa analisar para tentar chegar numa situação que seja mais confortável para a equipe, né? Então, muito desafiador lidar com isso. Graças a Deus, os profissionais hoje têm acesso, pelo menos no Albert, têm acesso a uma equipe, né, que é a equipe cuidando de quem cuida. A própria unidade faz um primeiro acolhimento a esse
paciente funcionário, mas o Viva Rio também tem um programa muito legal, que é capitaneado pela Karen, uma psicóloga maravilhosa, que já faz esse primeiro acolhimento ao profissional, coletar algum sinal, né, de burnout, algum sinal de ansiedade e depressão, e por ali a gente vai caminhando e fazendo um acompanhamento desse profissional. Mas é realmente desafiador, num corpo de 2.500 funcionários, você conseguir manter aquela equipe engajada e com a saúde mental equilibrada. É difícil. Imagino o desafio diário que é ficar na linha de frente e ainda lidar com toda essa questão da saúde do próprio colaborador. Isso. Doutora Isabela, pensando nos principais pontos, né, as principais causas para esse aumento dos transtornos mentais, você conseguiria elencar quais são as principais causas? Os principais fatores que contribuem para esse cenário? O trabalho excessivo, acho que é importante a gente falar, é o que a Camila está falando aqui. Normalmente, virando assim mais para a área da saúde, que é o que a gente está trabalhando mais, as pessoas chegam de um trabalho, já iniciam outro, são plantões exaustivos, pessoas que já têm problemas assim, pessoais, que às vezes está ali só no presenteísmo, no trabalho, só no presenteísmo, por quê? Porque já tem problemas com o cônjuge, problemas com o filho, que às vezes tem alguma doença, ou problemas financeiros. Então, já existe uma questão ali e a pessoa ainda tem que trabalhar e ela precisa trabalhar porque ela precisa pagar as contas dela. Então, infelizmente, a gente eu tenho lidado muito com esse tipo de funcionário e a gente tenta acolher da melhor maneira possível porque é realmente muito difícil. E, normalmente, as pessoas choram ou querem fazer algum relato, não estou falando todo mundo, tá, gente? Isso aí é um ou outro, assim, que às vezes procura a gente, que está com algum problema e tudo. Então, assim, é uma vida muito... Essa é a sociedade do cansaço que a gente está vivendo realmente, né? Todo mundo precisando trabalhar muito, precisando conquistar as coisas e fica realmente muito difícil, fica muito... complicado, assim, atender a tudo. Principalmente, eu levanto muito a bandeira das mulheres, porque... É muito complicado, porque você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de uma outra vida em casa e ainda assim tem que trabalhar. Então é muito complexo, é uma questão bem desafiadora para mim, enquanto profissional ali. E eu não estou falando só do hospital, mas estou falando de todos os lugares que eu já trabalhei. E realmente é um enfrentamento que a gente precisa, a partir de agora, precisa combater. Porque tá bem complicado, principalmente depois da pandemia, as pessoas pioraram bastante a sua saúde mental e tem sido muito complicado. Entendi. Vocês conseguiriam trazer, talvez, Camila, numa pegada mais administrativa, se tiver alguma estatística, quais são os principais setores afetados, né, com doenças mentais? Hoje o que a gente identifica é que todas as unidades de urgência e emergência são os locais onde você tem o maior índice realmente de afastamento de profissional por questões de saúde mental, porque ele lida diretamente com a pressão ali, né? A gente sabe que normalmente as unidades de saúde sofrem com superlotação, então eles já têm uma demanda muito grande, né? Muitas vezes recebem pacientes violentos, né? Infelizmente a população às vezes não compreende, né, as limitações do SUS e acaba sendo agressivo com esses profissionais. Então, onde eu vejo a maior incidência hoje é realmente nas unidades de urgência e emergência, assim, quem está realmente no front ali sofre essa pressão e sente o maior impacto disso. Entendi. Pensando um pouco nessa transformação, né? A doutora falou ainda há pouco sobre questão de pandemia, sobre a mudança, né, pós-pandemia. Quando a gente volta final dos anos 1990, início dos anos 2000, as doenças osteomusculares, elas lideravam a estatística de afastamento, né? Sim. Eram doenças que estavam no ranqueamento, com tempo médio ali entre 15 e 16 dias até 90 dias era um tempo médio. E essa liderança, ela mudou. Hoje, os afastamentos por saúde mental, eles lideram com o número de pessoas, número de ocorrências e maior tempo de afastamento, né? Porque a doença osteomuscular é uma doença ali visível. É uma fratura, um entorse, alguma coisa, você faz uma correção técnica, usando os procedimentos médicos, mais medicamentos. A doença mental ela é muito mais complexa, né? Porque ela é invisível
Por vezes, quando o paciente ele revela ou quando já é identificada a doença, já está no estágio mais avançado. Então, o tempo de recuperação ele é muito maior e ele acho que ele é individualizado, né? Não tem uma matriz, não tem uma regra de prateleira que você tirou ali e vai tratar todos iguais, né? Cada um requer um tipo de tratamento, né? Exatamente. E é uma doença subjetiva. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade, ela pode melhorar em 30, 60, 90 dias. Estou dando um exemplo assim aleatório, né? Então, assim, a gente não pode determinar um tempo para esse doente. E o que a gente tem que fazer? Acolher, tratar, medicar, terapia, psiquiatra para medicação, né? E o diagnóstico é muito importante, porque um sintoma sobrepõe ao outro. Por exemplo, em ansiedade generalizada, pode sobrepor a depressão e o burnout, entendeu? Então, assim, é muito complexo o diagnóstico e a gente tem que ter muito tato para lidar com isso, porque tem muitos profissionais por aí, né, que às vezes diagnosticam o paciente sem que ele tenha realmente aquela doença. E a gente recebe muito isso na medicina ocupacional, né? Ah, tá com ansiedade, tá com depressão, e coloca lá vários CIDs-F e realmente aquela pessoa não tem aquilo exatamente. Então, graças a Deus, eu tenho um pouco de facilidade nisso, pelas especializações, e eu sei muito bem lidar com essa questão. E hoje em dia tá complicado, porque as pessoas estão com essa questão de, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho depressão, todo mundo tem alguma coisa. E na verdade mesmo, aquela pessoa às vezes nem tem aquilo tudo. Pode ter um traço, pode ter uma tristeza uma tristeza comum, que é comum do dia a dia, mas nem sempre é a doença mental. Mas assim, só para complementar o que a Isabela está falando, enquanto gestor é muito difícil você lidar com essa situação do afastamento por saúde mental, porque você não tem previsibilidade do retorno desse profissional. Então, você não sabe se você precisa substituí-lo, se ele vai retornar ao trabalho, e você precisa dar continuidade à atividade, né? Então, a doença mental, diferente exatamente da situação anterior, é porque a anterior você tinha uma previsibilidade, né? De quanto tempo você se recuperava da cirurgia, de quanto era o tratamento, e na saúde mental você não tem muito. Mas o que eu acho mais importante foi uma coisa que a Isabela falou, que é a questão do presenteísmo. O presenteísmo que é o fato de você estar presente, mas a sua cabeça está em outro lugar, né? É muito difícil de você mensurar isso, mas eu acredito que hoje o maior problema na saúde seja relativo ao presenteísmo, por conta dessa exaustão que eu falei da sobrecarga de trabalho. Então, você vê muita gente trabalhando e fazendo as coisas muito no automático. E a possibilidade de você errar quando você faz as coisas automático é enorme. E quando você está falando de saúde, você está falando de vida. Se essa pessoa erra na administração de uma medicação, se ela substitui uma medicação por outra, né, ela pode causar um dano irreversível, né? Então, eu acho que na área da saúde, isso é muito, muito complicado, muito desafiador. E falando, eu gosto de estatística, né? Quando a gente pega, você falou sobre a questão da previsibilidade, eu vou trazer para uma outra questão sobre o impacto da saúde mental na produtividade, seja da empresa ou do trabalhador. Se a gente pegar rapidamente 440 mil pessoas afastadas, né, em 2024, uma média de benefício de afastamento do INSS, a média brasileira é R$ 1.900. Então a gente multiplica 400 mil por 1.900. E aí pela mês, né, a quantidade de meses, porque o mínimo são 15 dias, mas como a Camila e a doutora Isabela trouxeram, é imprevisível. Ele pode durar 1, 2, 3 meses. A gente tem hoje, visto que a média são 3 meses pelo menos de um tratamento de saúde mental. Então, multiplica esse 1.900 por 3, vezes 440 mil. Esse é o impacto na economia brasileira só voltado para isso. Onde nós poderíamos ter esse investimento antes de gerar a doença, né? Sim. Mas as empresas esperaram até esse momento, em linhas gerais, onde vão ser literalmente obrigadas por força de lei para se movimentar, criar uma avaliação, uma gestão de risco ocupacional e fazer a previsibilidade e ações robustas para prevenir essa questão da doença mental como um todo. Tem outro ponto que é interessante. Eu, já na minha história profissional, em muitos segmentos industriais, já debati, tive até discussões mais fortes com gestores, né? Porque você pega um gestor industrial,
Qual é o seu papel? Meu papel é bater a meta, bater o indicador de produtividade. Ou na área de operações, bater o indicador operacional. Na área de logística, bater o indicador de movimentação. E por diversas vezes eu tentava imputar essa questão, e que eu vou trazer para vocês, que eu falo, cara, teu papel é cuidar de pessoas. Sim. Mas os gestores brasileiros, em geral, eles não estão preparados para isso. Porque eles foram colocados lá sem um preparo. Porque a instituição acadêmica, ela não prevê isso no ensino. Nem no ensino infantil, ensino fundamental, nada. Então ele chega lá para ver número, métrica. E as empresas por si só, no mundo corporativo, traduzem e corroboram com isso. Porque os prêmios no final do ano, eles são por conta dos indicadores técnicos, operacionais. Então, se o Rafael cuidou bem das pessoas, mas ele não atingiu o indicador, no final do dia ele não serve. Então, as pessoas deixam de lado o cuidado, a preocupação com o colaborador, principalmente nessas doenças invisíveis, para se preocupar efetivamente com o indicador. Faz sentido? Total, né? Total. E cobram cada vez mais, né? Cobram cada vez mais resultado. Isso que você falou é muito importante, porque lá no Vale do Silício, o pessoal estava lendo esses dias, e o pessoal está muito preocupado no cuidado com as pessoas. Por quê? Porque antes de atingir a meta, a gente tem que ter o cuidado com o outro. E se colocam no lugar do outro, então em treinamento para isso. Então, assim, eles precisam atingir métricas, assim, com valores altíssimos, né? Mas eles não esqueceram do lado humano. Então, trabalhando com essa questão de cuidar do ser humano, cuidar um do outro, antes de atingir as metas e fazer o que realmente eles precisam fazer lá. E eu acho super importante o que você falou. Eu acho que eu queria fazer um elogio para a Camila aqui, que a Camila preocupa muito com a prevenção. A gente trabalha no SUS e com toda a dificuldade, a gente brinca que ela é a diretora que não dorme. Por quê? Porque ela fica assim, você pode acolher a família, por favor? Em primeiro lugar, ela fica muito preocupada no cuidado com o outro e isso é muito importante. Isso faz toda uma diferença num sistema organizacional, numa empresa, né? Eu acho importante eu falar isso aqui. Bacana. Parabéns, eu faço a parabéns. Só que é difícil, né, nós termos gestores que tenham esse tipo de cuidado com as pessoas. Mas a gente fala muito do cuidado das pessoas e esquece do cuidado da liderança também. Então, isso que ela falou, que eu realmente passo horas acordada, isso acontece, mas eu também preciso ter cuidado com a minha saúde mental. Sim. Né? E eu percebo que, às vezes, as instituições também estão se preparando para cuidar das pessoas, mas não estão preparadas para cuidar dos gestores também, né? E a gente precisa ter... A gente talvez tenha um pouco mais de consciência para fazer seu autocuidado, né? Uhum. Então, cuidar da sua atividade física, né? Ter outros pilares que não sejam só o trabalho, né? Que sejam a importância da sua família também é fundamental, né? Esse ponto, falando de cuidado com a liderança, pré-pandemia, principalmente na década de 2010, acho que até 2015, nós vivemos um período onde era a moda e a liderança era workaholic. Se você fosse um líder, mas você não fosse workaholic, você estava fora. Então você não ascendia para cargos mais altos, né? Sim. E as pessoas estavam se matando, literalmente se matando, ficando doentes. E até então, não se falava de forma tão profunda, e o burnout não tinha sido... A doutora trouxe muito bem sobre essas pesquisas da década de 1970, mas ele não era trazido a público, né? Então não era nem considerado doença ocupacional, e as empresas normalizavam o líder workaholic, que se tivesse um e-mail 1h da manhã, ele tinha que responder 1h05. Se tivesse uma mensagem no meio da madrugada, ele tinha que responder antes do dia amanhecer. Então isso foi normalizando e as pessoas adoecendo mais. As pessoas, com relação a essa questão do workaholic, as pessoas se achavam bonitas, assim, eu sou workaholic, eu trabalho o tempo todo, mas isso é uma doença, uma compulsão por trabalho. E aonde você não tem o equilíbrio, você não consegue trabalhar adequadamente. Uma hora seu corpo vai gritar. Uhum. E aí você vai começar a ficar doente, você pode ter uma ansiedade generalizada, um pensamento acelerado, e isso, tudo que é demais não é bom. Uhum. Né? Então, até para o workaholic, que é legal, que era legal pelo menos, tem que ter o equilíbrio. É igual você falou, o exercício físico, é uma alimentação saudável, é uma vida equilibrada com a família, tudo no equilíbrio mesmo, para a gente tentar fluir, porque a vida não é fácil, né, Rafael?
E eu tenho esse exemplo comigo, né? Acho que talvez poucas pessoas saibam, vai ser surpresa para muita gente que ouve isso. Isso aconteceu comigo em 2010, 30 anos. Eu era gerente corporativo América Latina de uma grande indústria e era o workaholic compulsivo, né? Novo ainda, né? Ego, né? Muita vaidade, né? Com uma posição relevante. Então, eu entregava resultado e a empresa me premiava com muitas coisas. Então, era literalmente um ciclo vicioso, né? E eu fui envolvido naquele ciclo. Então, eu fazia gestão de um time, quase 300 pessoas, um time grande, com uma operação que rodava 24/7. E eram reuniões, tinha uma reunião que era chamada Interlock, que era uma reunião todos os dias, de 9 horas da manhã, com o presidente, com o CEO, com os demais diretores e alguns gerentes que tinham participação direta na operação da planta. E eu era uma dessas pessoas. Então, 9 horas eu já tinha que estar com o resultado do dia anterior, com todos os indicadores, e a previsão do dia. E uma das minhas atividades lá, que eu cuidava, era o tratamento da água da planta Fabril para entregar para a bebida. E esse era o indicador-chave, senão parava literalmente a fábrica. E aí, num dia de madrugada eu dormindo, porque eu acordava 4, 5 vezes, quase toda noite, para responder mensagem, para poder saber como é que estava a fábrica, porque eu tinha que prestar conta 9 horas. No dia de madrugada eu achei que eu estava infartando, né? Me deu uma crise, eu comecei a gritar em casa e tive que sair correndo, fui levado para emergência médica. E aí quando eu cheguei eu não consegui nem sair do carro, né? Fui de cadeira de roda, teve que ficar na cadeira de roda para pegar ali, porque eu estava com adrenalina muito alta. E aí a doutora, quando me atendeu, falou, não, na verdade é só ansiedade. Aí colocou um sublingual. Eu dormi o dia todo, só fui acordar no outro dia. E aquilo ali pra mim foi uma virada de chave, né? Porque depois daquele dia eu tive uma reunião até com a diretoria de gente da empresa, e a partir daquilo ali foi um novo momento, eu comecei a priorizar outras coisas. Mas eu, como tanto outros que eu vi, nós fomos envolvidos pela sedução do mundo corporativo, né? O mundo corporativo ele é muito sedutor, né? Ele mexe com o ego, né? E as pessoas querem cada vez mais e querem entregar cada vez mais. E aí o corpo não aguenta. Foi o que aconteceu com você, né? Uma ansiedade, você deve ter tido uma taquicardia violenta. Isso a gente recebe até no hospital. As pessoas que trabalham demais chegam lá com ansiedade. Ai, estou trabalhando muito. Pode ser como autônomo, pode ser numa empresa. Isso acontece o tempo todo. E é uma coisa, é um alerta. E a fábrica não parou, né? No Não dia parou. seguinte estava lá funcionando normal. Foi incrível normal. que eu descobri isso, né? Não parou, Não para, né, Camila? Não parou e talvez você nem fosse tão essencial assim, né? Exatamente. Não é? Por vezes acho que a tua colocação é perfeita, né? Porque por vezes a gente se imputa, às vezes, uma cobrança, exatamente. uma responsabilidade na prestação de contas ali e não é necessária, né? Exatamente. É como a gente se coloca também, né? Como a gente se vê na situação. E aproveitando esse gancho, né, a gente tem... Hoje, o Brasil é o segundo país no mundo com maior incidência de burnout, né? O Brasil está hoje atrás somente do Japão. E a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANAMT, estima que 30% dos trabalhadores brasileiros já sofreram ou sofrem de burnout. Doutora Isabela, você acha que... Qual seria a forma da gente conseguir identificar, separar, talvez, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é burnout? Dá para fazer essa diferenciação? Dá para fazer, sim, com um bom profissional, porque, como eu te falei, vários profissionais estão diagnosticando de maneira errada. Então, assim, o burnout é o esgotamento profissional mesmo. Só é aquilo e pronto. Trabalho crônico. Agora, depressão e ansiedade têm outros sintomas, um sobrepondo ao outro. Então, é um diagnóstico que não é fácil, mas que dá para se fazer, sim. E dá para a gente diferenciar esses diagnósticos, sim. Mas é bem complicado. Isso eu posso te falar. E realmente a ANANT, que eu sou sócia da ANANT, isso a gente vem acompanhando há um tempo. E o burnout agora está num boom desse esgotamento profissional por causa dessa entrega do trabalho que a gente acabou de falar aqui agora e tal. E a gente está... Por isso que surgiu essa questão da NR1,
para a gente ver os riscos psicossociais, a gente identificar na prevenção mesmo, para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. É um dado importante. Posso fazer uma consideração, Rafa? Claro. Assim, na minha experiência em relação ao burnout, eu não sei se é uma verdade absoluta, tá, Isabela? Você pode complementar. Mas eu sempre vi o burnout muito associado a questões de assédio no trabalho. Talvez essa não seja a única causa, mas das vezes que eu vi, a pessoa já estava esgotada, já tinha uma questão de depressão e ansiedade ou coisa do tipo, mas ela normalmente estava sofrendo alguma questão de assédio no trabalho, e que aí gerou, de fato, um esgotamento total e chegou ao ponto de ter uma crise. Faz sentido isso? Faz sentido. O assédio é uma das questões, realmente. Por isso que a gente deve treinar as lideranças. Né? Se você tem uma boa liderança, uma pessoa que faz um treinamento, que está ali de olho, prevenindo e tudo, é interessante a gente colocar isso aqui, porque o assédio, a gente tem vários tipos de assédio, mas principalmente em empresas, o assédio moral, ainda hoje, né, com tanta tecnologia, com tantas informações, ainda é praticado, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso e divulgar, porque é uma questão muito séria, e eu acho que é só agora que as empresas começaram a se preocuparem com isso. É importante a gente deixar isso aqui bem claro. E esse assédio moral, ele é complicado porque até algumas empresas instituem um canal de denúncia, né, um canal de compliance, mas ele não é um canal confiável. E aí institui por protocolo, e aí um colaborador acessa o canal e aí ele não é bem atendido, né? Então, pior do que não ter. Ou então acontece algum tipo de perseguição. Né? Então a pessoa fica até com medo de falar alguma coisa nesse canal. Por isso que é importante essa pessoa que recebe isso ser de fora da empresa. Um psicólogo, de repente, não seja daquela corporação. Por quê? Porque vai ter aquela imparcialidade. Ela vai ouvir, vai identificar aquele problema e vai passar adiante para tentar resolver da melhor maneira possível. Eu acho, assim, interessante dessa forma. Entendi. Camila, pensando no quesito liderança, né? O que a liderança deve fazer, né, para ficar mais antenada, capturar literalmente os sinais de possíveis pessoas do seu time que estejam apresentando esses sintomas, né? Como fazer, como atuar, qual é a forma da liderança para capturar esses sinais? Posso contar um caso concreto? Claro. Eu tenho um caso curioso, assim, que marcou minha vida profissional. O Viva Rio, ele tem uma cultura muito forte de diversidade e inclusão. Então, assim que eu cheguei no Albert, eu quis implantar essa cultura lá no Albert, e aí contei com a ajuda do Renatão, famoso Renatão, beijo, Renatão. Ele é responsável pelo núcleo de diversidade e inclusão do Viva Rio, né? Levamos o Renato para o Albert, fizemos todo o mapeamento para fazer um processo seletivo para pessoas com deficiência, porque mais do que obedecer à normativa, a gente queria realmente incluir esse público na atividade. Então, fizemos todo um processo seletivo, sensibilização dos gestores, né, a capacitação dos gestores para lidar com esse público, né, tão diverso, a adaptação dos setores para receber esse público, né, porque os setores precisavam estar adaptados para receber as pessoas com deficiência. E aí, tudo bem, todo mundo trabalhando, o time todo trabalhando, todos os profissionais contratados já dando resultado. Daqui a pouco toca o meu telefone, chefe, preciso falar com você urgente. Beleza, pode vir aqui. Chega uma liderança de um setor, fala, chefe, desesperado, assim, nitidamente ansioso, suando, muito nervoso. Chefe, eu preciso falar com você porque eu não estou conseguindo vir trabalhar mais. Falei, o que houve? Eu não consigo mais sair da minha sala. Falei, o que está acontecendo? Chefe, eu tenho medo de anão. Olha, para mim foi uma situação completamente curiosa e diferente, porque ao mesmo tempo que você precisava trabalhar a diversidade, então você eu fiz a contratação de algumas pessoas com nanismo, eu tinha um profissional estressado no ambiente de trabalho, que não conseguia sair da sala dele, ele não conseguia andar nos corredores porque ele tinha medo de passar por um anão, e aí eu fui descobrir que isso de fato é uma doença, né? De fato é uma doença psicológica. Graças a Deus eu consegui a ajuda da equipe da saúde mental do Viva Rio, né, da Karen, que fez esse primeiro acolhimento do profissional. Mas é isso, nesse caso concreto que eu queria te dizer, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a escuta e não julgar. Porque naquele primeiro momento, quando ele me disse assim, eu tenho medo de anão,
Para mim, aquilo era muito diferente, Sim. né? E aí, eu acho que a primeira tendência é você julgar. Nossa, a pessoa tem medo de anão? Não faz sentido, né? E aí eu fui descobrir que aquilo realmente era uma doença. Então, eu precisei escutar, entender ele, acolher, parar tudo, né, e pedir ajuda profissional. Então, o núcleo do Cuidando de Quem Cuida ficou acompanhando ele durante um tempo, né, ele precisou ser afastado daquele ambiente, porque ele realmente era desesperador para ele, aquele ambiente de trabalho, e depois a gente, trabalhando ele psicologicamente, ele conseguiu superar esse desafio dele no ambiente, assim. Mas foi um caso, assim, muito... Diferente, né? Atípico, exatamente, para tentar demonstrar a importância de você ouvir o outro e não julgar, ser empático, né, e não julgar e lidar com essa situação. Foi bem curioso. Bem, que exemplo riquíssimo, né? Atenção, você que ocupa cargo de liderança, aproveita essa dica. Tenha efetivamente a escuta ativa. Sim. A escuta ativa, ela não é só com os ouvidos, ela é com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Você precisa entender a mensagem que o teu colaborador está te passando. O cuidado genuíno, ele parte de um cuidado completo. Se você ouvir somente com o ouvido, você não vai entender a necessidade daquela pessoa. Exatamente. Exatamente. E, assim, de fato, ele tinha uma questão pessoal, um problema que ele enfrentou, familiar, que não cabe ao caso aqui dizer, mas, enfim, ele tinha realmente uma crise, né? Ele criava um estresse para ele no ambiente de trabalho, ele já não conseguia mais performar e precisou, de fato, ser afastado. E para polemizar um pouquinho, 26 de maio tá logo ali, né? Sim. Abril, maio, 2 meses. A NR1 batendo na porta. Vocês acham que as empresas estão preparadas para a nova NR1? E aproveitando, quais são os principais desafios das empresas? Olha, sinceramente, eu acho que ainda não. Mas a gente será obrigado a fazer isso. Então, a gente tem toda uma documentação para a gente colocar ali em prática. E não é só a documentação, a gente tem que realmente mudar uma cultura, né? Porque isso é uma coisa que é de cultura, realmente. Os riscos psicossociais, eles tiram a produtividade do funcionário e impedem que ele faça a entrega dele de forma total, né? E eu acho que as empresas precisam correr atrás disso quanto antes. Tem empresa pequena, tem empresa grande, tem as multinacionais e tudo. Tem algumas empresas que já estão preparadas, que já estão trabalhando com isso há mais tempo e outras não. Mas com a nova regra, elas vão ter que se adequar a isso e eu me sinto orgulhosa na empresa que eu trabalho, porque a gente já está correndo atrás disso já tem um tempo já, a gente já vem mudando a cultura e eu acredito que daqui para frente muita coisa vai mudar com isso, vai ter muito impacto. Eu acho assim, Rafa, do ponto de vista documental, eu acho que as empresas estão preparadas. Eu acho que fazer o levantamento dos riscos é a parte mais fácil, né? Agora, botar o plano de ação em prática, né? Cobrar realmente o resultado e ver o resultado realmente do plano de ação, eu acho que é a parte mais desafiadora. Porque a demanda você não vai conseguir reduzir, na maior parte das vezes. É algo que vai estar dentro da atividade profissional, dentro do ambiente ali, você não vai conseguir reduzir. Então, outras maneiras de você tentar mitigar os riscos vão precisar surgir. E aí eu acho que nem todo mundo está preparado para ser tão criativo, né? Criativo, engajado, né? E apresentar um resultado realmente que faça a diferença, né? Então, do ponto de vista documental para atender a NR, tá beleza. Cada um vai fazer seu questionário, né? Faz seu questionário, monta. Agora, lá na hora de fazer realmente a redução dos riscos, acho que vai ser desafiador. Sim, é porque o que você falou, né? O documento tem documento de prateleira, né? Já tem muitas consultorias já preparadas para oferecer o documento de prateleira. Mas a prática, efetivamente, né? Para você falar de saúde mental, você tem que entrar em cumprimento de interjornada de trabalho, em horas extras, promover ambiente colaborativo, promover um ambiente saudável, campanhas de prevenção, oferecer programas, né, sociais, físicos, também da questão da alimentação e também do bem-estar mental. Então, isso daí começa a gerar não somente o documento, gera custo, gera esforço, porque gera uma necessidade da empresa sair da zona de conforto, né? Sim. Até 25 de maio é um cenário, a partir de 26 de maio vai ter que fazer muitas coisas de forma diferente para obter resultados diferentes. Sim, a gente tem que ter o discernimento, a sensibilidade de saber o que é risco psicossocial realmente. Porque a gente vai ter funcionário aí que vai querer
né, se beneficiar de alguma forma disso. Eu acho importante a gente deixar isso claro aqui, porque a gente fica bem focado no cuidado, na atenção com o funcionário e tudo, mas a gente tem que abrir os olhos para essa questão também. Estou falando em relação de perícia médica, das pessoas se beneficiarem com esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem que ter muita sensibilidade para detectar os riscos. Muito, muito boa a sua colocação. Isso só reforça que a empresa que tiver preparada, que tiver um plano robusto, estruturado, consegue mensurar o comportamento da sua população. Quando eu digo população, são os colaboradores dela. Sim. E consegue atuar até na sua defesa, porque tem parâmetros, né, para poder mostrar. Não, eu faço isso. Eu, como empresa, ofereço esse programa, eu ofereço isso de forma assistencial, eu tenho isso de forma preventiva. Então, consegue se proteger em relação ao que ela faz para o bem-estar do colaborador. Exatamente. É importante a gente deixar isso claro. E o Ministério do Trabalho vai ficar em cima das empresas e a gente tem que apresentar o que a gente tem feito, o que a gente vai começar a fazer. Então, não só a documentação, mas eu vou enfatizar aqui novamente, mudança de cultura organizacional. A gente precisa disso e precisa que os funcionários entendam o que está acontecendo para a gente tentar ajudar de alguma forma. Tá certo. Aproveitando sobre essa questão de comportamento, né, dos colaboradores e esse momento do mercado de trabalho, a gente, principalmente pós-período de pandemia, temos evolução grande da tecnologia, né? Então, as redes sociais hoje e os aplicativos, streams, eles ganham um espaço muito grande no dia a dia das pessoas. Então, as pessoas ficam com tela muitas horas do dia. Então, não é só o trabalho, né? É a vida que as pessoas levam, né? Então, consome muita tela, tem os problemas familiares, tem, por vezes, questões financeiras. Então, tudo isso vai somando e o trabalho ali, a parte laboral, é uma pequena parte, uma fatia ali do dia a dia dele. Então, as pessoas têm que também conseguir equilibrar isso. E a empresa também precisa mapear, né, essa questão de como está a população dela, para poder também se respaldar para a sua possível defesa. E aí, saindo um pouquinho agora do lado da empresa e pensando um pouquinho no lado das pessoas, né, do profissional, teria alguma dica, alguma recomendação que vocês pudessem trazer para essas pessoas? Como tentar administrar esses diferentes tipos de pressão que vem, né? A pressão financeira, a pressão da logística, porque essa é uma matéria recente. Eu tive num fórum no último mês com o ministro dos portos e ministro das cidades, e foi debatido sobre o transporte no Brasil. Um trabalhador ele demora uma média de 1h30, 2 horas para se deslocar do trabalho no ir e mais 1h30, 2 horas no vir. Então são quase 4 horas por dia que se perde. Que estresse, né? Estresse. O transporte, não só o tempo, mas numa condição por vezes precária. Então tem o fator do deslocamento, tem o fator financeiro, tem às vezes questões conjugais e familiares, por vezes algum problema de alguma doença na família ou da própria pessoa, e mais essa pressão no trabalho. Então, vocês conseguem trazer elementos que possam ajudar para como essas pessoas tentarem, né, não digo administrar, mas suportar essa quantidade de pressão que vem? Olha, eu vou te falar que tem uma tríade que eu costumo seguir e eu passo para os meus pacientes, que é cuidar do corpo, mente e espírito. Se você tem esse equilíbrio, aí as coisas vão bem. Lógico que tem pessoas que acordam 4 horas da manhã para estar no trabalho às 7. São várias questões que tem aí imbuídas, mas o equilíbrio e a disciplina são as questões que eu acho mais importantes para tentar ter uma vida tranquila, ter um trabalho que se sinta bem trabalhando, estar ali de corpo presente e entregando bem. Mas é um equilíbrio tudo, essa tríade, corpo, mente e espírito. Se você vai bem nisso aí eu acho que tudo começa a dar certo. Acho que tem que ter consciência do autocuidado mesmo. Assim como você, eu também já passei por uma situação semelhante. Então, eu tenho diagnóstico de depressão desde 2018. E me cuido.
faço a minha terapia toda semana, tenho meu psiquiatra, né? Procuro fazer atividade física, estar bem com a minha família, um período que eu possa estar exclusivamente com a minha família, né? Sem tocar no telefone, mas eu sei que é complicado, assim, como uma pessoa falando, é extremamente complicado. O trabalho, por muitas vezes, te toma um tempo muito grande, né? Você tá com a sua família, mas ao mesmo tempo você tá olhando o telefone celular. Então, as pessoas precisam buscar maneiras. A maneira como eu tento me cuidar é realmente a terapia, assim. Sem a terapia, hoje, eu acho que eu não conseguiria me manter como gestora, com a responsabilidade que é administrar um hospital, né? E tendo saúde mental. Esse ponto aí, mais uma questão importante, né? Que por vezes, eu não vou falar banalizada, né? Mas era discriminada a pessoa que procurava a terapia, né? Porque a terapia é para quem tem problemas graves, né? Se associava até em expressões mais pejorativas, né? Sim. Que quem procurava terapia tinha problema maior. E na verdade não, né? A terapia gera um conforto, gera uma descoberta interna, né? Um autoconhecimento e ajuda que a pessoa possa se desenvolver. E a pessoa que faz a terapia consegue entender o seu eu interno e como lidar com diversas situações do dia a dia, do cotidiano, né? É exatamente isso. E existe muito estigma, né? As pessoas, a psiquiatria é muito estigmatizada. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno do humor. Então as pessoas ficam... hoje em dia até que é mais difundido, mais falado sobre isso, mas as pessoas sentem vergonha de falar realmente que tem uma depressão, que tem uma ansiedade. E se escondem atrás até de outras coisas, como o burnout, por exemplo. Falar, eu tenho burnout. Quer dizer, tenho burnout, mas não tenho depressão e não tenho ansiedade. Uhum. É muito estigmatizante e a gente tenta levar isso adiante para tentar falar com as pessoas. Olha, é uma doença e você precisa tratar e, ok, vamos tratar essa doença e pronto. É isso. Legal. Pensando aqui, se vocês pudessem elencar talvez uma, duas ou mais, se vocês tiverem, o que vocês acham quais são as principais mudanças para futuro, e quando eu falo futuro de curto e médio prazo, que as empresas poderiam adotar para ajudar a reduzir esse sintoma e mudar essa estatística brasileira? Eu acho que, eu vou falar rapidinho aqui, mas eu acho que é prevenção. Prevenção, quando a gente trabalha na prevenção, a gente tem um ganho enorme. A gente cuida daquilo que pode acontecer. Então, a prevenção, ela tem um custo menor e ela traz um conforto para os trabalhadores e para as lideranças. Eu acho que é um ponto forte. Prevenção. Eu acho que tem essa coisa da prevenção, mas eu acho que tem um fator que pode colaborar muito, que é a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, ela sobretudo a inteligência artificial, ela está desburocratizando tanta coisa e eu acho que isso facilita tanto, né? Eu acho que as rotinas que eram exaustivas, né? Que eram processos que eram burocráticos, complicados, a tecnologia vem, acelera, melhora, né? Dá a possibilidade da pessoa trabalhar com mais tranquilidade, porque ela já não tem tanta carga de trabalho, né? A tecnologia ajuda muito. Outra coisa que eu acho que está ajudando muito é o home office. Né? O home office está acabando com esse problema do deslocamento das pessoas, né? Tem muita gente que não curte o home office, né? Tem algumas ressalvas como home office, mas para algumas atividades profissionais eu acho que foi maravilhoso, né? E aumenta, né, o conforto da pessoa de estar em casa, né? De às vezes conseguir interagir mais com a sua família, né? Isso ajuda muito na saúde mental, né? A tecnologia, ela está ajudando muito na prevenção. Camila. Sim. Muito. Eu gostei disso que você falou, porque é uma coisa que eu tenho utilizado e que eu estou mudando a minha cultura com relação a isso. Eu estou pegando mais essa questão da inteligência artificial e isso tem me somado bastante. Sim. Muito importante. Inclusive para dados estatísticos. Exatamente. Tenho trabalhado muito com isso. A informação ajuda a gente a tomar decisão de forma muito mais rápida, né? Sem precisar daquele esforço todo que a gente tinha antes de poder ter que analisar um dado, né? Muito mais esforço que a gente tinha. Eu gostaria até de deixar aqui, ressaltar que uma das pessoas que abriu minha mente para isso foi a Gina. A Gina, eu gostaria de mandar até um abraço para ela, que eu gosto muito dela. Ela me ajudou muito com relação a isso, a partir dali que eu comecei a gostar disso e entrei de cabeça na inteligência artificial e estou me aprimorando. Gina é uma enfermeira especialista em gestão
em saúde e era gerente de qualidade do Albert. E realmente é uma pessoa que precisa ser lembrada, que traz muito dessa inovação para a gente, tecnologia. Bacana. E aí, falando só um pouquinho sobre essa questão das empresas, né? Trazendo novamente a questão da estatística. Já existe o fator previdenciário, né? O FAP, fator acidentário previdenciário. Com a chegada da NR1, com essa revisão a partir de maio, mais do que nunca, o burnout e essas questões psicossociais vão ser enquadradas como uma doença ocupacional e vão contribuir com a sinistralidade, porque ela vai ter um nexo técnico epidemiológico. Então, o que é o FAP, para algumas pessoas que talvez não vão conhecer? Ela é uma alíquota que a empresa paga em relação à sua folha de pagamento bruta. Então, tem maior quantidade de acidentes, de doença, ela contribui mais para o governo. Os graus de risco é 1, 2, 3 e 4 e tem um fator multiplicador de 0,5 até 2. Então a empresa ela pode dobrar uma alíquota se ela não tiver um cuidado, uma atenção especial. Então, quando a gente fala de investimento em prevenção, é efetivamente porque você vai investir na prevenção e não vai ter o custo como despesa. Você gera um ambiente mais saudável, mais colaborativo, onde as pessoas se sintam bem, se sintam melhor, se sintam acolhidas, e você depois não vai gastar lá na despesa com a alíquota para o governo. Você falou uma coisa tão importante do FAP, porque você sabe que tem reuniões, tem empresas que colocam os conselheiros consultivos só para ficar de olho no FAP, porque eleva muito o custo da empresa e isso aí gera custo e os empresários querem diminuir. Então, o FAP é uma questão muito importante que a gente trabalha, inclusive na perícia médica, que é muito ressaltado e muito falado lá. É importante você falar. Legal. Gostei. E indo agora para a reta final, né, do episódio, acho que a gente já trouxe muita coisa, muita informação relevante. Mas eu gostaria de uma consideração final de cada uma de vocês, até aproveitar também, se vocês quiserem compartilhar rede social, contato, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer se aproximar de vocês, algum contato, porque foram muitas informações riquíssimas aí para um problema de saúde pública que nós estamos vivendo. Então fica à vontade aí para as considerações finais. Fica à vontade, Isabela. Olha, eu gostaria de agradecer. Eu gostei muito de participar desse podcast. Gostaria de falar que eu estou lançando um livro, Assédio Moral no Mundo Corporativo. Esse livro vai ser lançado pela Amazon. Vai ter o livro físico, vai ter o e-book. E ele vai ser lançado amanhã, inclusive, até pela Wiclap. Gostaria de agradecer meu irmão, que me ajudou muito nesse livro. Também é médico. E eu gostaria de deixar meu Instagram, DRABela21, se alguém precisar de alguma coisa, a gente está lá, né? E agradecer a Camila pelo convite, a você. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada, muito honrada de participar desse podcast e gostaria de agradecer demais vocês por isso, tá? Muito obrigada e se cuidem. Rafa, primeiro eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre o nosso trabalho, da empresa que eu trabalho também, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar. Dizer que eu achei esse tema maravilhoso, o tema também me fez refletir muito sobre a minha atividade, né, me fez refletir também sobre algumas adequações que a gente precisa fazer entre a NR1, então foi super legal, porque foi bom para todo mundo, né, para a gente estar aqui falando com vocês, mas para a gente também refletir, né, sobre a nossa vida, refletir sobre o nosso trabalho. E é isso, então parabéns e até a próxima. Isabela, certeza que teu livro vai ser um sucesso, é um tema super bacana, super importante no mundo corporativo. Depois nós vamos divulgar quando publicar, a gente divulga também o contato da Isabela, reforça o contato da Isabela, o contato da Camila, e vamos falar também sobre esse lançamento do livro, com certeza vai ser sucesso de vendas. E para você que está aí conosco, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Não se esquece, passa lá, assina o canal, ativa a notificação, um abraço e até a próxima.